Então abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis. Os seguidores dos profetas disseram a Eliseu: o lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão, cada um de nós trará de lá uma viga, e construiremos um lugar para morarmos. Ele respondeu: ide. E um deles lhe disse: queres ir com os teus servos? Respondeu ele: eu irei. Assim, foi com eles. Chegando ao Jordão, foram cortar madeira. Mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar, e então Eliseu cortou um pau e o jogou ali, fazendo flutuar o ferro. E disse: pega-o. Ele esticou a mão e o pegou. Vamos orar? Pai, nós estamos diante de um texto da Tua Palavra registrada da vida dos profetas que, ao ensinar os seus irmãos a respeito do Senhor, eles enfrentaram lutas, dificuldades, mas o Senhor estava ali dando seguimento à obra do Senhor. Pai, nós também estamos aqui, no nosso tempo, na nossa geração. Dificuldades também surgem na nossa vida. Também surgem na igreja, surgem no seio da família. Dificuldades que às vezes nós não conseguimos resolver, mas o Senhor é poderoso para fazer até mesmo o ferro flutuar na água. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. É assim que a Tua Palavra nos ensina. Por isso, Pai, debaixo da fé, nesta palavra do Senhor, nós temos certeza de que o Senhor vai edificar o nosso coração também, para a glória de Jesus, e vai nos capacitar para a obra que o Senhor tem preparado para nós aqui nessa cidade e redondeza. Que cada célula, que cada irmão, cada irmã, cada hospedeiro, Senhor, sejam tremendamente usados pelo Senhor para a glória de Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém. Nós vemos aqui algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nós vemos um seminário. Eliseu tinha um seminário. Na verdade, os profetas, eles começam a se juntar em grupos a partir de Samuel. Samuel, ele foi o último dos juízes. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro profeta do Antigo Testamento. Então Samuel faz essa dobradinha. Ele é o último dos juízes e é um dos primeiros profetas escritores. E a partir de Samuel nós vemos já grupos de pessoas reunidas estudando a palavra de Deus. Por exemplo, quando Saul vai ao encontro de Samuel, ele encontra pessoas adorando no monte. E de repente, Saul quer perseguir Davi, ele encontra os profetas. E de repente o Espírito Santo do Senhor toma conta de Saul e ele começa a profetizar, ele começa a pregar, ele começa a falar as grandezas de Deus, porque a presença do Espírito Santo entre os profetas era tremenda, era maravilhosa. E assim deve ser dentro da igreja do Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo deve trazer uma transformação. Mesmo Saul, que sobre ele estava um espírito maligno, a Bíblia nos diz, em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 9, fala que havia um espírito maligno sobre o coração de Saul, porque ele se tornou desobediente a Deus. Mas mesmo assim, o Espírito Santo controlou, dominou, ele não conseguiu o intento que era procurar matar Davi.
Então, a partir de Samuel, nós vemos as escolas de profetas. As escolas de profetas. Outra coisa que a gente aprende na Bíblia, quando a gente vai estudando, a gente vai percebendo algumas coisas. O papel de ensinar a palavra de Deus não era dos profetas. O dever de ensinar a palavra de Deus era dos sacerdotes. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente estuda a Bíblia, vê os profetas, a gente vê profetas poderosos se levantando no reino de Israel e não em Judá. Com milagres, com curas, com sinais maravilhosos, nós vemos isso no reino do norte e não no reino do sul. Já repararam? No reino do sul a gente vê lá um Ezequias que recebe um milagre, ele está doente, ele está à morte, de repente o profeta Isaías é mandado, no capítulo 38 você tem esse fato, Deus manda Isaías dizer para Ezequias, olha, você tem que colocar em ordem a sua casa, porque você vai bater com as 10, você vai morrer mesmo, não tem jeito. E ele chamou a Deus, ele clamou a Deus, ele chorou diante de Deus, e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. O profeta não tinha nem saído do palácio, ele estava no pátio. De repente Deus, o Espírito Santo diz para Isaías, Isaías volta e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele. E Isaías volta e diz, olha, coloca um emplasto de figo na ferida. E aí ele falou, como é que eu vou saber? Daqui 3 dias você vai estar adorando a Deus. Uma pessoa naquela situação não podia entrar no templo. E aí ele disse, mas Isaías já estava saindo, ele disse, me dá um sinal. Me dá um sinal de que isso vai acontecer. Aí Isaías perguntou para ele, o que você quer? Que o relógio de Acasa, ele adiante 10 graus ou retorne 10 graus? Ele disse, o sol vai igual, 10 graus é moleza. Quem é que vai somar? Agora, se o sol voltar, opa, daí a coisa é diferente. Então, que o sol volte 10 graus. E o sol voltou. Deus moveu o universo. Então, nós vemos menos sinais acontecendo. Nós cantamos há pouco, caia fogo do céu e queima este altar. Isso é Elias, o discipulador de Eliseu. Elias era o profeta do reino do norte. Então, quando os sacerdotes falhavam, Deus levantava profetas. No reino do norte, por exemplo, quando Jeroboão assumiu o governo, ele expulsou os sacerdotes. E aí ele montou um altar para um bezerro e para cabrito. E fez altares lá e expulsou os profetas. Aliás, os sacerdotes, que estavam ensinando a palavra de Deus. E aí, vai rei, entra rei, sai rei, chega Acabe. Acabe se casa com uma filha de um alto sacerdote de Baal. Jezabel, o nome dela. E aí, ela não contente com aquilo, ela manda matar os sacerdotes. Os sacerdotes, pernas para aqui que eu quero vocês. E fugiram. Muitos foram mortos, muitos foram perseguidos pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel. A tal ponto que Elias quer morrer. Ele diz, olha, só ficou eu. Todos os outros, caput, foram mortos. Morreram. E Deus disse para Elias, não foram todos que morreram. Eu tenho 7.000 joelhos que não dobraram diante dos ídolos de Baal e 7.000 bocas que não beijaram Baal. Então não é só você. Deus estava fazendo a obra dele. Deus levantava profetas quando os sacerdotes falhavam. Quando a gente vê isso em Malaquias capítulo 2, versículos 4, 6 e 7, é da boca dos sacerdotes que o povo deve buscar o entendimento e o conhecimento. Porque quem tinha acesso à Bíblia? Eram os sacerdotes. Então eles deviam ensinar o povo. Deviam ensinar. Nesse texto que nós lemos aqui, nós vemos uma escola de profetas. Mesmo com toda a perseguição que aconteceu no tempo de Elias e antes disso, Deus levantou um novo profeta. O profeta Eliseu. Quando Elias é levado ao céu, você tem isso no começo do segundo livro, você vê
Eliseu pedindo o dobro da unção. Elias fala para Eliseu: o que você quer? Ele diz: olha, eu preciso da sua bênção, preciso da unção que está sobre você, porque eu não vou conseguir fazer a tarefa que você não concluiu se o Espírito Santo de Deus que está com você não estiver sobre mim. Às vezes a gente, olhando assim para Eliseu, dá a impressão que ele era meio egoísta. Os profetas também não eram homens fáceis de se lidar. Elias, quando vai ser buscado para ser levado ao rei Acabe, ele pede para Deus mandar fogo do céu e mata 51 homens. Aí vai um outro com mais 50 e ele pede para Deus mandar fogo do céu e mata mais 51. O comandante e mais 50. 102 homens. Depois de 102 homens churrasqueados, aí chega um terceiro comandante e diz assim: por favor, por amor de Deus, vem com a gente. Ele não chega mandando. Aí Deus, o Espírito Santo diz para Elias: você pode ir com esse. Porque os outros iriam matar ele. Aí a gente vê Eliseu também é um profeta. Ele está subindo da cidade de Jericó, 42 rapazes lá, e eles começaram a zombar do profeta Eliseu. Ele profetiza e sai 2 ursas do meio do mato e mata 42 jovens. Foi uma carnificina sem tamanho. Nem sempre os profetas eram tão amigáveis assim. Eles eram homens usados por Deus. Eles eram homens que estavam ali dando cobertura à falha dos sacerdotes. Às vezes a gente olha o ministério profético como algo totalmente à parte. Não, é para substituir a falta. A falta. Deus só levanta profetas no meio da igreja quando o pastor, quando aquele que é o obreiro de Deus, não tem comunhão com Deus. Então Deus levanta outros. Por quê? Porque aquele falhou. Porque aquele falhou. Ele não se aproximou de Deus, ele não ensinou a palavra de Deus, ele falhou como um mensageiro de Deus. Então nós precisamos entender algumas coisas para compreender o mundo que nos cerca hoje. Muitas vezes Deus é obrigado a levantar um profeta no meio do povo para avisar a igreja que Jesus está voltando. Em 2002 aconteceu um fato numa cidade perto de Ijuí, Catuípe. Então, o menino chegou para mim e falou assim: pastor, falando sobre o Espírito Santo, manifestações espirituais, ele disse: pastor, eu vi uma coisa maravilhosa. Um irmão se levantou no meio da igreja e foi e disse: irmãos, Jesus está voltando, vocês precisam se preparar. Eu olhei, na mesma hora o Espírito Santo me deu discernimento. Eu falei: sabe por que o Espírito Santo foi obrigado a levantar um profeta no meio da igreja? Porque a boca que devia falar isso, que é o pastor, avisar a igreja que Jesus está voltando, para que o povo se prepare, para que pare de ficar buscando Deus por causa dos seus benefícios, busque a Deus porque Jesus está voltando. Então, Deus levantou aquele irmão porque aquele falhou. Na mesma hora, Deus me deu discernimento. Falei: Deus, que coisa, o que eu falei? Mas é desse jeito. É assim que funciona. Então nós vemos aqui um seminário de profetas. Por quê? Porque os sacerdotes não tinham mais liberdade de entrar e andar no meio do povo. Eles eram perseguidos. Eles eram caçados. Porque no reino do norte de Samaria, os sacerdotes não podiam exercer o seu ministério. Aí você vê um Amós, você vê um Oséias se levantando lá, você vê um Elias, você vê um Eliseu, você vê aquele profeta jovem que Deus manda ir lá e profetizar contra o altar. Deus levantou profetas porque os homens que deviam fazer isso não fizeram. E esse texto é bem interessante. Você já pensou o que aconteceria se você perdesse um objeto de valor que não pertencesse a você? O que você faria? E agora, José? Eu não tenho dinheiro para comprar um outro.
Talvez você possa dizer assim, mas o machado é uns trocadinhos. Hoje é um trocadinho. Machado naquela época, ferro, aço, ouro, prata, naquela época era caríssimo. Era caríssimo. É como se nós fôssemos assalariados com salário mínimo, aí a gente vai para o seminário, aí a gente tem que trabalhar para se sustentar ainda, e aí a gente não tem nem o salário mínimo, não tem família para sustentar, a gente tem que trabalhar, e aí você pega uma motosserra emprestada e a motosserra quebra. Ou cai dentro do rio. E aí? E agora, José? Essa era a situação desse homem que estava lá pedindo socorro para o Senhor. Então, o socorro do Senhor é o tema da nossa meditação. Muita gente procura Deus porque quer socorro dele. Ou não? Mas só procura Deus quando a água chegou naquele nível. Eles não querem Deus, eles querem o socorro de Deus. Só que este homem que estava ali, junto com Eliseu, ele estava buscando Deus. Ele estava buscando o Senhor. Ele queria ampliar o local onde eles estavam trabalhando, onde eles estavam morando. Por quê? Para tornar mais agradável o espaço onde eles estavam trabalhando. Então, o socorro do Senhor é para quem? Para quem busca conhecer o Senhor. Às vezes as pessoas buscam Deus porque querem ver milagres. É tipo Herodes. Quando Jesus foi trazido perante Herodes, Herodes fala assim, a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, que fazia muito tempo que Herodes queria ver Jesus. Porque João Batista ele conheceu. Aliás, no cárcere ele ia conversar com João Batista. Até que um dia ele se embriagou e mandou decapitar João Batista. Aí quando ele ouviu falar de Jesus e dos milagres que Jesus fazia, ele disse, olha, João Batista eu conheci, ele era pregador, mas esse aqui está fazendo milagre, alguma coisa aconteceu, acho que é João Batista que ressuscitou, tem que ver ele pessoalmente. E aí ele viu Jesus, quando viu Jesus ele disse, faz um sinal aí para mim. É como se Deus fosse um mágico, como se fosse um palhaço de entretenimento. Tem muita gente que trata Deus desse jeito. Não. O milagre de Deus acontece para quem quer andar com Ele. É para pessoas que nem a mãe de Samuel, que foi lá e disse, Deus, se o Senhor me der um filho, eu dou de volta para o Senhor. Mas não me deixa morrer na minha vergonha. Porque a mulher que não tinha filhos era considerada uma pessoa de menor categoria. Ela não podia ser mãe do Salvador, ela não podia dar filhos, e a outra companheira lá tinha um monte, tinha uma renca de filhos. E ela fez uma promessa para Deus. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo ele. Quem é que faria isso de nós? Senhor, eu não tenho filho, se o Senhor me der, eu te devolvo. Então por que está pedindo? E ela devolveu. E porque ela devolveu, e só depois que ela devolveu Samuel para ser criado lá no templo por Eli, em Siló, é que Deus deu outros filhos para ela. Ela teve ao todo 5 filhos. Então, se a gente faz um voto para Deus, a gente tem que pesar na balança o que a gente está fazendo. Então, o socorro de Deus vem para quem? Para quem busca conhecer o Senhor. Os que se empenham fazendo discípulos. Eliseu fazia discípulos. Ele aprendeu com Elias. E agora aquele homem vem para aprender a fazer discípulos também. E aliás, Jesus diz o que para a gente? Ide e fazei discípulos. É simples. Jesus prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a garantia de que Jesus está conosco até a consumação dos séculos? Quando nós cumprimos o que ele fala antes. Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Gente, vamos pensar num governo. Aí ele tem vários funcionários. Ele olha para a sua renda, para o seu orçamento, e aí ele faz uma análise. Quem é que está trabalhando e quem não está trabalhando? Aonde ele vai investir mais? Em quem não está fazendo nada? Ou onde tem resultado? O que você faria se você estivesse no governo?
Onde é que você ia investir mais dinheiro? Onde as pessoas ficam lá só tomando chimarrão, bate-papo, fofoca, brigas, e aí eles vão lá, bate o cartão, mas não faz nada, não acontece nada naquele setor. Você investiria lá? Qual é a tentação que a gente tem? De fechar aquela sessão. Deus não é diferente. Deus não vai investir onde as pessoas não estão produzindo. E Jesus não é diferente. Então, onde é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar onde pessoas estão buscando conhecê-lo, estão buscando obedecê-lo. Ele vai junto. Estou junto contigo nessa. Deus está junto com a gente. Imagina aquele soldado que não vai para a guerra. Como é que o governo vai sustentar um soldado desse jeito? Mas o soldado que é soldado de fato, ele cumpre sua função. Então, nós também podemos e devemos agir dessa forma. O socorro do Senhor é para aqueles que buscam conhecer o Senhor, os que trabalham na obra, aqueles que servem. Quando estava em 93, eu estava na faculdade, eu vi uma frase, tipo um cartaz de uma outra faculdade teológica. E aquela frase me chamou a atenção, nunca esqueci dela. Estava escrito assim: quem serve, vírgula, serve, ponto. Quem não serve, vírgula, não serve. E nós somos chamados para ser servos, para servir. Os que procuram a direção do Senhor. O que esse homem foi fazer? Versículo 2. Ele diz: vamos até o Jordão, cada um de nós vai lá e tira uma viga, tira madeiras, traz no seu ombro e a gente vai ampliar esse espaço que você está aqui. Essa pessoa que fez essa proposta estava disposto a trabalhar, colocar a mão na massa. Ele diz: olha, Eliseu, é o seguinte, eu vim dar uma olhada aqui nesse seminário que você tem aqui, nessa escola de profetas, mas sabe, não tem ar-condicionado, não tem água encanada, não tem Wi-Fi, não tem os requisitos básicos que eu estou acostumado, então eu não vou entrar nessa escola. Não, aquele homem, ele entendeu o chamado de Deus, ele disse: olha, o negócio aqui está difícil, mas pode mudar. E eu tenho uma ideia. E todas as ideias na igreja são bem-vindas. Todas as ideias são bem-vindas se é para o crescimento da igreja. Nenhuma ideia é rejeitada se é para o crescimento da igreja. Agora, se a pessoa diz assim: pastor, quem sabe a gente faz um culto só por mês? Cansativo, o senhor gasta combustível, vir de Getúlio Vargas até aqui, na quarta-feira e no domingo. Uma vez só por mês, com ceia já está ótimo. Está rejeitado, está amarrado, em nome de Jesus. Essa ideia não vem de Deus, não. Se a gente pudesse ter culto aqui todo dia. Todo dia. Gente, o que tem de gente à nossa volta aqui que não conhece o amor de Deus? O socorro do Senhor é para aquele que busca conhecer o Senhor. Os que querem a companhia do Senhor. Olha só, quando aquele homem faz essa proposta, Eliseu disse: boa ideia. Só que o que ele disse? Eliseu, vem com a gente. Vem com a gente. Por quê? O discipulado, ele não acontece numa sala de aula. O discipulado acontece no dia a dia. Você caminhando com a pessoa, tomando um chimarrão junto, almoçando junto. Hoje eu tive o privilégio de almoçar na casa de uma família e eu pedi: por favor, eu preciso ir embora, porque senão eu vou me atrasar para ir para Sertão. Essa família disse: pastor, o senhor tem que vir mais vezes aqui, porque o assunto era Bíblia, Palavra de Deus. Então a gente senta à roda do chimarrão, palavra. Senta no carro, palavra. A gente senta à mesa para comer, palavra. Ela pediu desculpa para mim porque eu demorei o dobro do tempo para comer, porque eu tinha que falar. Ela perguntava, então a pergunta é rápida, mas a resposta não é tão rápida. Mas é assim. Então o socorro de Deus vem para quem? Para quem quer discipular, para aquele que está disposto a dedicar seu tempo, seus talentos a serviço do reino. Para quem mais o socorro é? Para o que enfrenta problemas na obra. Agora vem cá. Me diga com toda a franqueza, vocês acham que a gente não enfrenta problema na obra do Senhor?
Você que é hospedeiro de uma célula, você não enfrenta problemas? Você que é líder de célula, você não enfrenta problemas? Você que é mãe, que é pai, não enfrenta problemas? Aliás, problemas é o que mais a gente enfrenta. Mas se não tiver problema, também não tem solução. E a gente não vai ver os milagres de Deus. Se aquele machado não tivesse caído dentro da água, você acha que essa história teria sido contada na Bíblia? Não. Mesmo na dificuldade, mesmo no meio dos problemas, Deus está presente. E é aquilo que marca a vida da gente. A gente não gosta de passar por dificuldade, por problemas. Mas são essas coisas que nos fazem confiar cada dia mais no Senhor. Aquele que sabe das necessidades da obra, aquele homem viu o que precisava ser feito ali. Será que na igreja está tudo pronto? Ou pode ser feito alguma coisa? Tem muita coisa para ser feita na igreja. Nós podemos ter aqui em Sertão, mesmo com um grupo pequeno aqui, um grupo de oração. Pode ter? Pode. As irmãs se reunindo aqui para tomar chimarrão, mas para orar. Não para trocar informações sobre famílias. Né? Isso é importante, mas corre um grande risco de a gente lembrar das informações negativas dessa família, daí vira fofoca. Em vez de falar da vida alheia, vamos falar bem. Eu disse para minha esposa essa semana, já que é impossível as pessoas pararem de falar, fale bem. Vocês já viram uma fonte de água? Uma vertente? Lá no Paraná a gente chamava de mina. Porque lá em Minas Gerais, ou em Espírito Santo, é chamado aquela vertente de mina. Onde mina água, onde sai água. Vocês já viram a mina parar de minar água? A vertente parar de... Está ali. E verte água. Já que a gente não consegue parar de falar, vamos falar bem. Vamos inverter. Em vez de sair água salobre da nossa boca, sai água doce, saudável. E aí você viu, César? Menino bom aquele, hein? Rapaz! E o seu Chais? Rapaz, mas olha, todo o culto está lá. Falta o pastor, mas não falta o seu Chais. Você viu a coleção que ele tem lá, o museu? Rapaz, que homem bacana. Já que a gente não consegue deixar de falar da vida das pessoas, vamos falar bem. Sabe quem é que vai sair correndo de perto da gente? É o capeta. Ele sai de perto porque ele não quer que a gente fale bem das pessoas. Ele quer que a gente critique o governo. Ele quer que a gente critique as autoridades. Ele quer que a gente critique o vizinho. A gente virou um posto de reclamação. Aí a fonte, que é a nossa boca, aliás, Jesus diz que quem crê nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, qual é a maior ação do Espírito Santo dentro de nós? A boca fala do que está cheio? O coração. Então, da nossa boca tem que sair o quê? Bênção, bênção. Olha só o que aconteceu com Abraão. Deus chamou Abraão, Deus disse, olha, Abraão, é o seguinte. Olha, baixa a cabeça, vai. Não se preocupa com os outros. Quem fala mal de você, eu vou amaldiçoar. E quem te bendisser, eu vou abençoar. Agora, quanto a você, sê tu uma bênção. E eu aprendi com isso que o abençoador só é abençoado quando abençoa. Captaram? O abençoador, que é o Filho de Deus, que é você, a filha de Deus, que é você, só é abençoada por Deus quando você abençoa. Quando nós semeamos trigo, nós colhemos trigo. Então, quanto mais você abençoar, quanto mais bem você falar das pessoas, mais Deus vai abençoar a sua vida. Paulo diz em Gálatas capítulo 6, a respeito desse princípio, ele diz, olha, de Deus não se zomba.
aquilo que o homem semear, isso também vai colher. Isso também vai colher. E ele está falando ali do que sai da nossa boca, porque ele fala assim, aquele que está sendo instruído na palavra do Senhor, você que está sendo instruído, deve fazer ele participante de todas as coisas boas que você tem. E aí ele segue dizendo, e façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. E a seu tempo nós vamos colher, se nós não desanimar. Nós vamos colher. Aquele homem viu um milagre acontecer diante dos seus olhos. Por quê? Porque ele viu uma necessidade na igreja. Ele viu uma necessidade naquela escola de profetas. E vocês são profetas para anunciar. Paulo diz, eu quero que todos profetizem. Então, quando você está anunciando a palavra de Deus, você está sendo profeta. Às vezes a gente pensa que o profeta falava coisa diferente do sacerdote. Não. Ele falava a mesma coisa. Porque todos os profetas, se você estudar afinco, com todo cuidado e carinho, você vai perceber que os profetas anunciaram o livro da lei. O Pentateuco. Está lá, junto, o Pentateuco sendo ensinado pelos profetas. Era a palavra que os sacerdotes deviam ensinar. Mas como no Reino do Norte eles foram perseguidos, quem é que Deus levantava? Um homem vestido com roupa de peles, um Elias, e depois um Eliseu, e assim por diante. 390 anos Deus levantou profetas para avisar o povo de Israel que eles deviam voltar para o Senhor. E no final de 390 anos, Deus perdeu a paciência com eles e acabou com o reino de Israel. Ficou só o reino de Judá. Nunca mais se ergueu. Nunca mais se ergueu. Então, o socorro do Senhor é para aquele que busca conhecer o Senhor, é para aquele que enfrenta problemas na obra do Senhor. Aquele que trabalha com fidelidade. E também é para aquele que conhece a sua necessidade. Então, se você está na obra do Senhor, você vai fazer a reivindicação do Senhor. Me ajude a memorizar textos da palavra de Deus para eu poder falar para as pessoas. Tem muita gente que às vezes fala, pastor, faz um download aí, né? Manda os textos que você conhece de cor da Bíblia. Não. Isso aqui vem da minha infância. Desde a minha infância, meu pai me ensinava a decorar versículos da Bíblia. Então não vem de ontem. E muitas vezes as pessoas querem o que você tem, só que não quer pagar o preço que você pagou. Muita gente quer chegar lá no seminário, quer chegar lá naquela escola de profetas e já desfrutar do espaço que tem lá. Mas ele não quer ir no Rio Jordão colocar o machado para cortar lenha, madeira. Então muita gente quer desfrutar do que Deus tem para dar, mas não quer andar com Deus. Não quer pagar o preço de andar com Deus. Então o que clama por ajuda, eu sei, eu tenho necessidade, eu clamo a Deus. E como eu tenho necessidades, e pela graça de Deus, Deus tem feito alguns milagres na minha vida. Eu não sou mais como eu era antigamente. Deus vai moldando a vida. Deus vai moldando o coração da gente. Deus vai transformando. Por quê? Porque Ele vê que você está disposto, está disponível a servi-lo. E aí Ele vai, cada dia mais, colocando sua obra em ação na sua vida. O que conhece seus limites. Nós todos somos limitados. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Todos nós somos limitados. E nós temos que reconhecer isso. Nós precisamos uns dos outros. E nós vimos isso aqui, nessa pequena história de 7 versos. Um ajudou o outro ajudou um, até Eliseu foi junto lá para fazer a obra. Que mais? Quem recebe, reconhece suas necessidades, que aceita ajuda. Tem gente que não aceita ajuda. Já viu desse tipo de gente? Não vem me ensinar não, porque eu sou expert. Eu sou... Aí você tenta, quem sabe se faz... eu já tentei 1000 vezes. Faz 1001. Então nós precisamos ser humildes, aceitar
ajuda o que é humilde para permanecer na obra. O machado caiu na água, Deus fez um milagre, restaurou a honra daquele homem que havia pedido emprestado o machado, ele devolveu o machado e ele continuou na obra do Senhor. Algumas lições que nós aprendemos. Deus escolhe discípulos. Que tipo de discípulo? Que querem servir. Deus escolhe discípulos que querem servir. Que tipo de discípulo Deus escolhe? Que reconhecem que a obra é do Senhor. Nos mínimos detalhes. Mas eles estão dispostos a colocar a mão na obra. Aqueles que pedem ajuda. Discípulo que pede ajuda. Discípulo que não pede ajuda, ele acha que sabe mais do que o seu discipulador. Ele sabe mais do que Deus. E sabe quando a gente reclama? A gente está sendo um péssimo discípulo, porque a gente está dizendo para Deus, Deus, se eu fosse você, eu faria diferente. Eu não sei se já aconteceu isso no coração de vocês, no meu já aconteceu, estou falando de mim. Eu acredito que com vocês não acontece isso. Mas às vezes eu oro diante de uma situação, de um problema, eu digo assim, Deus, o Senhor está demorando. Esse negócio já tinha que ter acontecido. A gente está errado quando a gente pensa desse jeito. Porque a gente está dizendo, Deus, o Senhor está errado e eu estou certo. Aí Deus olha para baixo assim, Wanderley, você não sabe o que você está pedindo. Não sente. Se Deus fosse que nem a gente já estava frito em pouca banha. Já tinha queimado há muito tempo. Deus escolhe aqueles que são humildes. Aceita ajuda, pede ajuda, reconhece que tem limites. Diz, fala Senhor, que o teu servo ouve. Tá, então me mostra como se faz. A gente aceita direção. Deus está presente na obra para dar-nos direção. Ele nos orienta, nos dirige para nos socorrer. Aquele homem, ele sabia que ele tinha uma palavra empenhada. Ele era um homem honrado. Ele disse, Senhor, era emprestado. E agora como é que eu vou devolver? Ele está na obra para nos estimular. Não desiste, não desanima, não desanima. Eu não sei como você tem enfrentado os seus dilemas, suas dificuldades, se você tem buscado conhecer mais o Senhor, se você tem buscado o Senhor, eu tenho uma boa notícia para ti. Deus está disposto a te ensinar. Eu não sei como você tem sido chamado para estar dentro da igreja, para fazer alguma coisa na igreja. Não estou falando no prédio aqui. Estou falando na igreja viva. Não nas paredes. A igreja viva do Senhor Jesus. Então se coloque à disposição. Mas não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Você vai enfrentar dificuldades. Mas é só depois de enfrentar dificuldades que você vai ver os milagres de Deus acontecendo. Amém? Vamos ficar em pé? Aquele homem estava preocupado em devolver aquele machado de ferro. Era um bem precioso.